Oi, eu de volta. Então, hoje eu vou contar pra vocês sobre o dia que eu recebi voz de prisão aqui na Câmara Municipal de Salvador, basicamente pelo fato de ser palestina. Apesar de ter sido um evento péssimo, isso acabou contribuindo para a formação da minha identidade, que eu venho conversando com vocês aqui. E eu tô falando disso exatamente hoje, porque tudo isso completou um ano agora, e porque também a gente está na semana que estamos relembrando a Nakba, a tragédia que aconteceu com o povo palestino e que ainda está em curso, já que nossas terras continuam sendo usurpadas e os nossos direitos continuam sendo violados. Mas vamos lá. Eu descobri, por uma coincidência, que a vereadora e bispa Lorena Brandão iria fazer, na Câmara Municipal de Salvador, uma homenagem à criação do Estado de Israel e queria ser concedido o título de cidadão soteropolitano ao embaixador de Israel. Bem, tudo isso viola tantas leis que fica difícil eu narrar para vocês aqui. Eu escrevi uma nota de repúdio e quem quiser mandar uma mensagem para mim, eu envio. Pois bem, só para resumir, é amplamente inconstitucional, configura crime de prevaricação, improbidade administrativa, desrespeita o regimento da Câmara Municipal, já que o embaixador não fez nada para a nossa cidade, nada que fosse legítimo para obter um título de cidadão soteropolitano. Enfim, tentei cancelar essa sessão e não obtive resposta. Obtive apenas o silêncio, inclusive do Ministério Público, que me disse que a promotora estava de férias. A sessão então aconteceu e eu não tinha outra coisa a fazer a não ser estar lá para explicar para a vereadora Lorena Brandão que se o Deus bíblico do Antigo Testamento ordenou que todo o povo da região da Palestina fosse morto para que Israel pudesse dominar, e à época Israel fez acordos com o povo e não concluiu a limpeza étnica, o que eu tinha para dizer para a vereadora é que essa limpeza étnica não pode ser concluída agora, porque isso configura crimes de guerra, crime contra a humanidade, genocídio, coisas bem básicas que ela e o pessoal da igreja onde ela é bispa, junto com o pai dela, que conduziu, junto com a mãe, o embaixador até a mesa nessa sessão, coisas que o pessoal não está entendendo muito bem. E eu só queria fazer essa explicação, já que diante de um ato ilegal, enquanto advogada, eu tenho direito me garantido pelo Estatuto da OAB, que é uma lei federal, de me manifestar. Mas eu não tive essa oportunidade porque logo que eu me levantei e coloquei a faixa palestina no meio da sessão, vieram policiais militares de alta patente me ameaçar. E, na sequência, vocês vão ver nas imagens que eu vou passar aqui, em seguida esse vídeo, a vereadora Lorena Brandão ordena que eu seja expulsa da Câmara porque ela tem direito à segurança no local de trabalho dela. Bem, eu era uma mulher desarmada. Então, a única explicação para ela ter julgado que a segurança dela estava ameaçada é pelo fato de eu ser palestina, o que configura, óbvio, xenofobia. Enfim, as imagens vão mostrar até aí, mas depois disso me deram mata-leão, me jogaram num cantinho, colocaram o nariz junto com o meu nariz, me ameaçaram de toda forma, me deram voz de prisão. E eu disse que não teria problema, que ele podia me levar presa, que eu não estava tendo medo deles, não tinha medo deles, que eles podiam me levar presa, agora que eles tinham que chamar um representante da OAB. E só foi por isso que eles desistiram de me prender. Fizeram uma ameaça ali, tiraram foto dos meus documentos, mas me liberaram. E aí eu fiquei pensando o que é que acontece com os palestinos lá que não tem nenhuma lei para garantir a existência digna deles, os direitos deles. E fiquei imaginando o que é que acontece com os pretos e pretas pobres do Brasil, que apesar do Estado democrático de direito, sofrem todo tipo de violação, né? Porque não tem uma carteira da OAB para sacudir como eu tenho. Enfim, sobre isso, tem um curta muito interessante dos diretores Fabrício Ramos e Camille Queiroz, o Muros, que eu vou tentar colocar
não o link, porque eu acho que não pega, mas o endereço aqui para vocês assistirem online, que faz uma relação entre as favelas brasileiras e os campos de refugiados palestinos através da ótica do Rogério Ferrari, que é um fotógrafo de zona de conflito, autor de alguns livros, 2 sobre a Palestina, um deles é esse aqui, A Eloquência do Sangue. Bem, esse vídeo com a minha agressão, ele teve uma certa repercussão, mas basicamente dentro da bolha. Eu tive muito o apoio do pessoal do Aljânia, né, que é um centro de referência palestina, um centro de resistência palestina, lá em São Paulo, é um bar incrível. Tive o apoio da Federação Árabe Palestina, tive o apoio da Lúcia Helena Issa, que é uma escritora que escreveu um texto incrível. O Luiz Nassif também tweetou. Enfim, e assim, tive apoio também muito grande da comunidade palestina, que eu represento aqui através da Soraya Mislé, que é escritora desse livro aqui, Al-Nakba, que narra um pouco, com muita propriedade, de uma forma muito bem escrita, tudo que a gente vem conversando aqui. Enfim, como eu disse, isso tudo ficou mais preso à bolha, e eu recebi muitas ligações de promotores e representantes da OAB, dizendo que era necessário que essas instituições se manifestassem, mas elas nada fizeram de concreto. Porque a Palestina não está na mídia, nós somos invisibilizados. Então não dá muito cartaz você atentar contra uma vereadora, contra a Câmara Municipal de Salvador, em prol de uma Palestina. Mas, na verdade, quando você silencia diante de uma agressão como essa, e principalmente diante de uma sessão como aquela, a gente não está falando da Palestina. A gente está deixando de defender o nosso Estado democrático de direito. A gente está abrindo caminho para todo tipo de atrocidade acontecer. Não é à toa que hoje, na data de hoje, no meio de uma pandemia, a bandeira do Brasil está hasteada junto com a bandeira de Israel e com a bandeira dos Estados Unidos em Brasília. É bem complicado, mas enfim, tudo isso contribuiu para a formação da minha identidade, como eu falei, pelo seguinte fato. Mesmo tendo todos os motivos, eu não senti medo. E eu fiquei bem surpresa com isso. Só depois eu descobri que isso é uma característica muito forte do povo palestino. A gente não sente medo, o palestino é destemido. E Israel tem todo o aparato bélico, comete todo tipo de atrocidade. A gente sofre, mas a gente não tem medo deles. E isso é que deixa eles desnorteados, sabe? Porque eles fazem tudo que fazem e a gente encara eles de cabeça erguida. Porque ser palestino não é ser violência, é ser resistência. E isso a gente sabe fazer muito bem. Enfim, espero que vocês tenham gostado disso tudo aí que eu contei e vejam o vídeo em seguida, tá bom? Um beijo. Sem a história do povo de Deus, sem a história do povo de Israel. O que seria de nós hoje sem as referências que o povo de Israel nos trouxe? Portanto, é mais do que justo comemorarmos os seus 71 anos de fundação do Estado de Israel, assim também como é justa essa homenagem ao nosso querido embaixador. E eu lhe peço que, como um bom filho, olhe com muito carinho para essa cidade que de braços abertos lhe recebe. Que Deus abençoe. Vamos continuar a nossa sessão solene. Eu peço ao capitão, por favor, que conduza a nossa amiga palestina, por favor, para fora do plenário, porque nós não vamos interromper a nossa sessão